Então, pessoal, essa aula é para a gente resolver alguns problemas que envolvem equações fracionárias. Segue o jogo. A gente vai dar continuidade aqui com as equações fracionárias, mas a gente vai resolver uns dois probleminhas aqui nessa aula, beleza? Olha só, o primeiro problema. Em uma empresa, certa quantidade de funcionários produz 800 peças por mês. Para aumentar a produção para 1.200 peças, mantendo a produtividade, aí aqui, produtividade, peças por funcionário, mantendo a produtividade mensal, né? Foram contratados 20 novos funcionários. Quantos funcionários a empresa tem agora? A questão traz pra gente o conceito de produtividade, né? Peças por funcionário. Na prática, diz quantas peças cada funcionário produz. A produtividade antes era 800 peças dividida por X, né? Já que a gente não sabe a quantidade de funcionários. Então, produtividade, 800, né? Inicialmente, dividido por X. Qual a situação que a questão traz depois? Essa produção ela vai ser aumentada para 1.200 peças e para manter essa produtividade, ou seja, para essas produtividades serem iguais, eu vou precisar contratar mais 20 funcionários. Então, 800 sobre o número atual de funcionários, né, que é a produtividade atual, tem que ser igual a 1.200 sobre o número de funcionários mais 20. Porque 20 novos funcionários foram contratados. Aí agora, olha só, vou fazer um pequeno comentário sobre as condições de existência. O denominador sempre tem que ser diferente de zero, né? X tem que ser diferente de zero. E não fazia muito sentido mesmo a empresa ter 0 funcionários e produzir 8 peças, né? E no segundo caso, o X aqui tem que ser diferente de menos 20. Faz menos sentido ainda ter uma quantidade negativa de funcionários, beleza? Então, com relação à condição de existência, a gente não tem que se preocupar na nossa equação aqui. Desse modo, eu posso resolver essa equação fazendo a multiplicação cruzada, né? Então, o que é que eu vou obter? 1.200 vezes x, 1.200 x. O segundo caso, 800 multiplicado por toda essa expressão. Então, por isso que eu coloquei o parêntese aqui, tá? Para ficar evidente. Nesse caso, então, a gente vai precisar aplicar a propriedade distributiva ali, né? 1.200 x igual 800 vezes x, 800x. 800 vezes 20, 16.000. Beleza? Agrupando os termos semelhantes, eu vou precisar subtrair menos 800, né? Nos dois membros da equação. Então, 1.200x menos 800x é igual a 16.000. 1.200x menos 800x, 400x, igual a 16.000. Vou continuar aqui, ó. Divido os dois membros da equação por 400. 16.000, x é igual a 16.000, dividido por 400. Para facilitar meus cálculos, eu posso cancelar, né, os dois zeros aqui, né, ou seja, dividir os dois termos da minha fração por 100. X é igual a 160 dividido por 4, que dá 40. Mas aí eu pergunto para você, a gente terminou a questão? Não. A questão pergunta quantos funcionários passaram a trabalhar na empresa, né? Quantos funcionários a empresa tem agora. O que a gente chamou de X foi o número antigo de funcionários. Então, a resposta na nossa equação, X mais 20, que é igual a 40 mais 20, isso é igual a 60 funcionários. Beleza? Vou dar uma abreviada aqui. 60 funcionários passaram a prestar serviço na empresa. Olha a segunda questão. Uma empresa concorrente, eu imaginei uma empresa concorrente dessa primeira aqui, né, da primeira questão. Uma empresa concorrente produz 1.000 peças por mês. Em um momento de crise, precisa demitir 15 funcionários. E para manter a produtividade mensal, cada funcionário precisou produzir 60 peças a mais. Quantos funcionários trabalhavam na empresa antes da crise? Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Chamando aqui a quantidade anterior à crise, né, de funcionários de X. Vou colocar aqui funcionários. X, beleza? Olha só,
A produtividade atual depois da crise, vocês concordam comigo que vai ser 1.000 dividido por x menos 15? Essa é a produtividade atual depois da demissão dos 15 funcionários, beleza? Para essa produtividade ser igual a outra, os funcionários tiveram que produzir 60 peças a mais. A produtividade antiga era 1.000 sobre o total de funcionários. Para que o resultado dessas duas produtividades antes da crise e depois da crise fossem iguais, eu precisei acrescentar 60 peças produzidas nessa aqui. Então, 1.000 sobre x menos 15 tem que ser igual a 1.000 sobre x mais 60, que é a quantidade que cada funcionário produz, beleza? Novamente eu tenho uma equação fracionária aqui, ó. Denominador x menos 15. Nesse primeiro caso aqui, ó, na condição de existência, eu preciso ter x diferente de 15, né? Para o entendimento da nossa questão, eu não posso demitir todos os meus funcionários, beleza? A empresa não podia ter só 15 funcionários antes. Porque se ela tivesse só 15 e depois da crise ela demitiu 15, ela teria demitido todo mundo, tá? Então, x nem pode ser 15 e nem faz sentido x ser igual a 15 no nosso problema. E aqui, ó, x tem que ser diferente de 0. Faz menos sentido ainda ele já ter 0 funcionários antes, né? Então vamos resolver nossa equação. MMC dos denominadores vai ser o próprio produto dele, né? Todas as expressões já estão fatoradas aí. O novo denominador vai ser x vezes x menos 15. Certo? Igual, segundo membro aqui também, x vezes x menos 15. Bacana. Processo de dividir pelo denominador antigo e multiplicar o resultado pelo numerador. Quando eu divido essa expressão x vezes x menos 15 por x menos 15, eu vou cancelar esses dois termos e vai me sobrar só x. X vezes 1.000, 1.000x. Beleza? 1.000 vezes x. Quando eu divido x vezes x menos 15 só por x, o que vai ser cancelado agora é o x, né? Então vai sobrar só x menos 15. E eu vou obter 1.000, né, multiplicar o resultado pelo que eu tinha antes, vezes x menos 15. E no segundo termo aqui, né, do segundo membro, x vezes x menos 15 dividido por 1, eu vou ter que multiplicar tudo por 60. Eu vou obter 60x vezes x menos 15. Beleza? Novamente, posso cancelar meus denominadores. E agora eu vou organizar minha equação. 1.000x no primeiro membro igual propriedade distributiva. 1.000x, 1.000 vezes menos 15, menos 15.000. Ao Propriedade distributiva aqui também. 60x vezes x, 60x ao quadrado. E 60x vezes menos 15, menos 900x. Beleza? 1000x, se eu subtraio nos dois membros da equação, eu vou cancelar esses dois. O primeiro membro da minha equação aqui vai ser igual a 0. Então, eu vou só escrever a minha equação no outro sentido, né? Ao invés de escrever que 0 é igual a 60x ao quadrado menos 9x menos 15.000, eu vou escrever que 60x ao quadrado menos 900x menos 15.000 é igual a 0. Nossos coeficientes são muito grandes. Para nossa sorte, todos eles são divisíveis por 60. Então, eu vou poder dividir toda a minha equação por 60 e obter que x ao quadrado menos 15x menos 250 é igual a 0, né? Quando eu divido os dois membros da minha equação por 60, eu divido cada um desses termos aqui por 60. Agora, a nossa equação do segundo grau, ela ficou mais simplificada e, inclusive, eu posso resolver ela através da soma e produto. Eu estou buscando dois números que, quando somados, resultam em 15 e, quando multiplicados, resultem em menos 250, beleza? Lembra lá da nossa aula de soma e produto, né? Esses dois números são 25 e menos 10. 25 menos 10, 15.
25 vezes menos 10 igual a menos 250. Achamos duas soluções. Essas duas soluções resolvem o nosso problema? Você vai me dizer que não, né? Porque não tem como eu ter menos 10 funcionários. Então, essa solução aqui, x igual a menos 10, apesar de resolver a nossa equação, ela não resolve o nosso problema, né? Eu não posso ter menos 10 funcionários. Então, a resposta, x é igual a 25. Quantos funcionários trabalhavam na empresa antes da crise? A gente chamou de x, né? Então, x é igual a 25 funcionários. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhada numa questão que vai ficar de exercício para vocês. Vou dar uma limpada aqui no quadro. Então, tá aqui a questão que vai ficar de exercício para vocês darem uma praticada. Alguns alunos do 9º ano decidiram se reunir em uma pizzaria. Ao final do encontro, a conta resultou em R$180. 2 alunos alegaram não ter dinheiro para dividir esse valor. Então, cada um dos alunos restantes precisou pagar R$3 a mais do que pagaria antes. Quantos alunos foram ao passeio? Essa é uma questão que você vai conseguir resolver através de uma equação fracionária. Eu espero que vocês tenham entendido os outros exemplos que a gente fez e a gente se vê na próxima aula. Valeu!